Está entrando no ar, Debate Super Jovem. Oba, uma ótima manhã para você, começando mais um Debate Super Jovem com todos vocês. Manhã de bênção, manhã de vitória, hoje é dia 4 de março de 2013. Já estamos aqui com os nossos debatedores. Agora 11 horas e 5 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Pereira. Lembrando, gente, que esse programa não vai ser eu que vou comandar, vai ser meu querido amado Luiz Paulo, mas devido às circunstâncias, né? E eu não vi alguns debatedores, eu tive que botar ele pra lá, não teve jeito, né? É bênção pura. Bem, gente, começando o Debate Super Jovem com um tema seríssimo, né? Estamos aqui hoje com os nossos debatedores. Hoje vai ser o Samuel e o Luiz Paulo. Estamos aguardando o irmão Jefferson, não sei se vai poder vir, né? Deve estar a caminho, não sei. Mas se não vier, amém também. Deve ter seus motivos para não poder estar aqui conosco, né? Muito bem, gente. Começando o programa de hoje, Debate Super Jovem, com um tema muito polêmico, né? O tema de hoje é: alguns pastores têm batizado pessoas, né, em fornicação, né, devido a estarem amaziadas. Eles estão certos ou eles estão errados? Esse é o tema de hoje do nosso debate que está começando agora. E para começar bem hoje, vamos conversar com os nossos debatedores. Estamos hoje aqui com o nosso amado irmão Luiz Paulo, né, que está aqui conosco. A paz do Senhor, Luiz Paulo. A paz. Tudo bem? Tudo bom. Então, Luiz Paulo que está aqui conosco. E também estamos com o nosso irmão Samuel dos Santos, né? Glória a Jesus, a paz do Senhor para todos os ouvintes aí. Estou feliz de estar nessa mesa de debate para debatermos ideias tão precisas para os nossos dias. Estou agradecido por esta rica oportunidade. A paz do Senhor para o irmão Luiz, a paz do Senhor para o irmão Rodrigo Pereira. E hoje promete, né, esta manhã. Pois é, promete mesmo. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, começar o nosso programa bem, em oração, porque eu tenho certeza que Deus ele tem o melhor para fazer na minha e na tua vida. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, levantamos a nossa voz de oração a Ti, Pai amado, Pai querido. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos, meu Pai, na Tua presença. Deus amado, Deus querido, que Tu possa estar trabalhando, que Tu possa estar operando na nossa vida, que Tu possa fazer o Teu querer e a Tua vontade nesta manhã de bênção e de vitória, que Tu venha falar com os ouvintes, que Tu venha, meu Pai, trabalhar de maneira tremenda neste debate. Pai amado, Pai querido, obrigado pela vida dos debatedores, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de cada ouvinte que se encontra neste momento na sintonia da Rede Super Jovem. Deus amado, Deus querido, nos abençoa, nos dá um debate abençoado para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Bem, muito bem. Como o tema diz, né? Alguns pastores têm batizado pessoas, né, em fornicação. Tem batizado pessoas em fornicação devido a não serem casadas, serem amaziadas. Qual é a sua opinião quanto a isso? Bem, vamos começar com a opinião do nosso irmão Luiz, né, que vai estar falando para todos nós aí um pouquinho da sua opinião, né? Muito bem. Bom dia, ouvintes. Aos debatedores, bom dia. Nós somos independentes, não é verdade? Nós criamos também que existe um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, e esse Deus que tudo vê. Hoje pela manhã comentando o seguinte, que se o Deus que nós servimos não fosse um Deus que perdoaria, eu pegaria a Bíblia e rasgaria ela, porque a Bíblia não valeria de nada. Então eu creio que Deus perdoa sim. Como Deus perdoa?
Então eu não creio que os pastores que estão fazendo isso, desde que as pessoas tenham se arrependido dos seus pecados, eu não creio que os pastores estão errados, não. Bem, essa é a opinião do nosso irmão Luiz, Paulo, né? Eu vi a opinião do nosso irmão Samuel. Qual é a sua opinião quanto ao tema, Samuel? Glória a Jesus. A minha opinião aqui na mesa do debate hoje é para ser esclarecida com a própria palavra do Senhor Jesus, né? Nós temos muito a meditar. De princípio, eu quero falar de cara que, na minha opinião, pessoal, eles estão totalmente errados. Aí, no inteirinho da mesa, a gente vai estar esclarecendo melhor esses pontos. Mas eles estão errados devido ao quê? Vamos começar lá. Eu quero ler uma referência bíblica aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2. 2 Coríntios 11, 2 nos diz assim, ó. Para o ouvinte que está nos ouvindo neste momento, eu vou ler essa referência. 2 Coríntios 11, 2. Vamos lá. Rapidamente. Está aqui, ó. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui nós observamos a palavra do fiel apóstolo Paulo, um apóstolo levantado pelo chamado divino, um homem que conquistou tantas nações, fundou tantas igrejas. E aqui Paulo ele está dizendo aos cristãos da cidade de Corinto, ele está relatando a respeito sobre a santidade da igreja. É uma exortação muito precisa para os nossos dias. O apóstolo Paulo ele está dizendo como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Veja, Paulo ele está mostrando a função daquele que apacenta as ovelhas, daquele que é representante, que está diante de tal responsabilidade. O apóstolo Paulo ele está dizendo sobre a união perfeita, o casamento perfeito nesse sentido espiritual, que ele usa essa linguagem marital, que usa a linguagem do casamento e chama a igreja de noiva, como em Cantares 2, Cantares capítulo 2, que eu vou dar uma pincelada rápida, aqui em Cantares capítulo 2, lá no versículo 7 de Cantares, que fala, que nos amostra perfeitamente a lei desse amor. Olha o que nos diz aqui em Cantares. Vamos lá. A gente percebe que a pureza, a singeleza de um relacionamento exemplo é na própria pessoa de Salomão com Sulamita, e assim é colocado diante daquelas duas vidas. Olha aqui o que diz aqui sobre a lei do amor. Eu vou ler duas referências. Vou ler o capítulo 4 e o versículo 12 também, e esta referência de 2,7 de Cantares diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o meu amor até que queira. Então veja e observe, o amor é uma coisa intocável. Agora vamos casar aqui com o versículo que está no mesmo tema de amor nesse cântico de Salomão. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Aqui amostra pela lei de amor a união perfeita, aonde nada poderia manchar, nada poderia tocar. Eu não estou dando isso como base de resposta para dogmatizar ou doutrinar a respeito do pecado de fornicação. A princípio eu quero começar sobre a santidade da igreja e sobre essa perfeita união, a lei de amor
em Cristo Jesus. E nós bem sabemos que o livro de Cantares prefigura de forma profética. Naquela época era uma profecia dada para a iniciação da igreja de Cristo. O casamento de Salomão com Sulamita era tão perfeito, a tradição do casamento deles, que o próprio Espírito encheu os dois e inspirou os dois a esse cântico. Aí quando a gente abre em Hebreus, capítulo 13, no versículo de número 4, a gente vai ver ali o que o escritor aos Hebreus, ele escreve a respeito do leito de um casamento. Para quem já está casado, aí a gente vê aqui e observa. Olha o que diz aqui no verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, venerado seja entre o casamento cristão, entre o casamento não cristão, um leito perfeito. Só que um casamento não cristão a gente não pode usar como exemplo. Ainda que venhamos saber que tem muitas pessoas dignas lá fora, que honram seu casamento, que mantêm a tradição familiar, mas infelizmente na cultura da sociedade hoje, a gente não pode se espelhar na cultura mundana. Porque a maioria em si está quebrando a tradição do casamento. E o casamento é perfeito. E o que tem a ver com o tema isso, Diácono Samuel? Eu quero dizer que, no sentido espiritual, o casamento, a noiva de Cristo, ela não pode ter mancha e nem ruga de pecado. Como Paulo disse que preparava como uma virgem santa para entregar ao seu esposo, a saber, Cristo. Então, esta verdade de 2 Coríntios 11:2 vai se casar com 1 Pedro capítulo 3, verso 2, que também nos diz que tanto a igreja como a sua liderança deve ser intolerante para com a entrada do pecado. Por exemplo, quando nós, líderes, não eu, dizendo os nossos líderes, vêm a batizar pessoas em fornicação, o que nós entendemos e aprendemos? Estamos dando brecha para entrada do pecado dentro da igreja, a igreja ficar com seu caráter libertino, dando legalidade para o pecado. Então, o que me resta saber disso? Em cima disso a gente entende. Deus, ele botou uma igreja santa na face da terra. E hoje nós estamos vivendo um tempo profético da apostasia dos últimos dias. E o que nós entendemos em cima disso tudo é: se é pecado, alguém cometeu pecado, como o texto que Jesus disse para aquela prostituta, ele disse, vai e não peques mais. Agora a pessoa não pode viver uma vida sem se casar. É melhor que legalize a situação e se case para sair do pecado, para deixar o pecado. Senão a gente vai ter que esquecer o ministério de João Batista, que ele disse, arrependei-vos. Mas Samuel, olha só, vamos colocar um contraponto aqui. Vamos colocar aquele contraponto que eu bem coloco como sempre, né? Vem cá, e se a pessoa é casada com uma pessoa há 10 anos, tem uma família... Casada. Casada sim. Casada, agitada não oficialmente. Amaziada, vamos dizer vivendo assim. Pecado. Não, aí é tua opinião. Não é vivendo no pecado. Não é vivendo. Porque, veja bem, nós temos que ver também, que existe hoje muitos pastores que estão no seu segundo casamento. É fato, é realidade. Se for mentira, me desculpa, tá? Mas isso é realidade hoje, nos dias de hoje. Tem muitos pastores. Agora, veja bem, eles já se arrependeram. Repete o tema, por gentileza. Bom, vamos lá. Alguns pastores têm batizado pessoas em fornicação devido a estarem amaziadas. Certo, mas só que foi feito um tratamento com essas pessoas,
com certeza, porque pastor nenhum, desculpa até alguns pastores pela palavra que eu vou estar até usando aqui. Os pastores são tão burros a ponto de pôr o teu ministério em jogo. Sabe por quê? Porque os pastores, eles vão trabalhar com essas pessoas primeiro. Eu já ouvi relato de pessoas aqui próximo a nós mesmo. Tem uma igreja que teve um casal que aconteceu, a mesma pode viver 22 anos, e esse pastor chegou perto de mim e disse o seguinte: eu irei realizar o casamento deles, porque eles aceitaram Jesus, se decidiram, se arrependeram dos teus pecados, que é o pecado deles no caso, e quer ter uma vida mudada, uma vida transformada. Quer dizer que eu não posso aceitá-los? Posso aceitá-los sim. Por que não? Aí, como eu disse no início, qual é o Deus que nós servimos? É o Deus que não perdoa ou o Deus que perdoa? Não, então, de nada valeria, né? Não, Deus. Eu concordo contigo, Luiz. Concordo com você nessa parte. Mas eu quero deixar aqui também uma coisa bem clara. E aquela pessoa, né, que de repente já é casada, né? Que nem você falou, há mais de 10 anos. O marido não quer casar. Então, vamos dar um exemplo. Casado porque hoje em dia as pessoas têm o consentimento de que moram juntos, já são casados. Não são casados legalmente, são casados porque andam amaziados. Vamos lá, então, como o Samuel está me corrigindo aqui. Bem, a pessoa, ela anda desse jeito há mais de 10 anos, 15 anos, já tem uma família, tem filhos. Mas a mulher se converteu, quer se batizar, e o marido não quer. E aí? Não quer casar. Aí vai entrar separação? Não. Ele não quer casar. Aí não a gente entra vai acabar com a família? Não, negativo, porque a separação é coisa do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E realmente que algo que o diabo tem feito. Ontem eu ouvi um relato numa igreja que eu fui, que uma irmã falou o seguinte comigo: meu marido largou, o marido dela, é claro. Meu marido largou o emprego. Meu marido largou tudo, ele é de uma outra denominação. Ele disse o seguinte: a partir de agora eu vou viver para Cristo, para Cristo. A minha filha, a filha dele no caso, será obrigada a me seguir. Ela disse o seguinte: agora eu vivo num drama tremendo, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que sustentar o meu marido. O que eu faço? Eu separo dele, ou eu vou conviver com essa história que eu estou vivendo agora, entendeu? Então, é o seguinte, é meio complicado, entendeu? Então, os pastores, com certeza, tem muitos pastores que têm sabedoria, tem muitos pastores que têm muita sabedoria, que sabe trabalhar em relação a este assunto. É um assunto complexo na igreja? É um assunto complicado na igreja? Mas só que a autoridade máxima é Jesus. Abaixo de Jesus está o pastor. É claro que o pastor vai levar algo até a igreja, né, a liderança, a direção da igreja, para que possa acolher esta ovelha. Porque é o certo acolher essa ovelha, não como se diz, né? Deixar a ovelha a Deus dará. Poxa, eu fui naquela igreja, o pastor não me deu a mínima, o pastor não me deu a bola, os irmãos da igreja estava nem aí para mim. Por quê? Porque eu vivo com um camarada, ele não quer seguir a Deus, não quer servir a Cristo, não a igreja, não quer seguir a igreja não, tá, irmãos? Ó, igreja existe muitas, tá? Aquele negócio de você brigar por placas de igreja, esquece isso. Segue a Jesus. Jesus é que vai te levar lá para cima, não a igreja. Mas o que acontece? Então tem muitas pessoas que abraçam as pessoas que estão vivendo este caso, este fato, essa realidade, porque é a realidade que nós vivemos nas nossas igrejas, nos dias de hoje. Não podemos abandonar essas pessoas. Imagina como ficariam as nossas igrejas. A nossa igreja tem muitas viúvas que casaram de novo, tem pessoas separadas que casaram de novo. É errado? Não é errado. Não é errado casar de novo. Então a irmã se separou. Não, sim, nessa colocação de viúva, tudo bem. A gente até, hoje em dia, a Bíblia dá respaldo para isso, para casar de novo. Mas estou falando nesse caso específico. A questão da viúva, o próprio Paulo, no costume da época, ele considerava viúva aquelas que tinham de 60 anos para cima. Por quê? Porque existia muita jovem espertalhona querendo se passar como viúva para poder receber dons, dádivas materiais para ela. E assim, ela sendo assistida, de repente era até preguiçosa, não gostaria de trabalhar e só queria ficar recebendo donativos dos outros e se passava como viúva. Mas Paulo ele termina dizendo que
deve ser considerada viúva a de 60 anos para cima, ou seja, uma pessoa que era mais experiente naquela época, né? Eu sei que hoje a lei, ela chega até a comentar como um projeto de lei para botar isso também em vigor, para ser considerado viúva a partir de seus 60 anos. Mas vamos lá, o que eu quero dizer... Não, eu quero que tu me responda aquilo que eu te perguntei. O que eu quero dizer... O que vai acontecer com essa mulher? A mulher não vai poder se batizar, a mulher não vai poder ter comunhão. Vamos lá. Devido a uma situação de um marido. Aí a gente explica. E aí? Vamos perceber aqui toda a doutrinação bíblica que exige de uma igreja a santidade, a responsabilidade do representante da igreja. A gente percebe, Paulo em 1 Coríntios 7, capítulo 9, ele valoriza e põe o casamento acima de tudo. Eu não posso pensar humanamente, numa cultura humana, que as pessoas elas pegam, desvalorizam aquilo que se tornou Constituição. Eu vou dar até a visão de alguns desses pastores que até mesmo você sabe de casos bem perto da gente, de pastor que chegou e disse que batizou até amigos nossos, né? Batizou amigos nossos porque conviveu, já tinha filho, Verdade. com a pessoa, aí foi e batizou. Só que para começar a doutrinação, o estudo do batismo, não é o arrependimento como o arrependimento do mundo. O arrependimento do mundo não serve para cristianismo. Se arrepender e continuar praticando. O arrependimento bíblico é aquele que você deixa e pega desprazer no pecado e reconhece a sua condição de pecador, que você merece, precisa da salvação, que você necessita ser salvo e mudar a sua conduta de vida. Então, o arrependimento de João Batista que ele exigiu, ele põe como um exemplo para o batismo, que é perfeito, santo, totalmente vindo do Pai das Luzes. A doutrinação do arrependimento que ele vira para os religiosos da época, pessoas que eram hipócritas, que eram homicidas e que viviam na hipocrisia da religião exterior, das obras exteriores. Não na de Moisés, das obras de justiça de Moisés, mas das obras deles mesmos. Aí eles colocam, aí eles pegam e se chegam a João Batista vê eles e diz: raça de víbora, quem vos incitou a fugir da ira vindoura, do castigo de Deus? Pois produzi entre vós frutos dignos de arrependimento. Estava cobrando conduta de vida para eles, mudança de vida. Aí João Batista chega e ainda continua falando para eles: produzi frutos de arrependimentos e não presumais entre vós mesmos, nós temos por pai Abraão. Ou seja, nós temos a religião, nós somos filhos da promessa sem vida. Eles não viviam, eles eram hipócritas. Agora, eu não posso comparar eles também a essas pessoas, claro que não. Humanamente eu entendo e digo, não constitucionalmente já tornou uma harmonia familiar. Mas o que eu devo esclarecer aqui: o amor é perfeito e irrepreensível na união do casal. Se um dos dois não valoriza aquilo que é sonho para muitos, ele está indo contra a própria humanidade dele. Na realidade, a gente nem pode dizer daquilo que é natural, porque uma pessoa dessa tem a mente e o coração duro, cauterizado para não cumprir aquilo que é bom diante de Deus e testemunhar diante dos homens legalmente. Em outras palavras, que eu quero dizer que não custa nada, não vai perder o braço se ele anotar o documento para oficializar, botar a assinatura do documento para oficializar. Sim, Samuel, mas você a não está união. indo no ponto específico dos dias de Então hoje. não existe amor. Não As existe pessoas amor. hoje em dia A pessoa são não está difíceis, de tão coração compromissada difícil. com o seu cônjuge. Mas você sabe que as pessoas têm um Entendeu? coração difícil. Só que eu não posso usar como exemplo essas pessoas que têm o coração duro para cobertar um falso arrependimento, para cobertar algo que não foi concluído. Enquanto uma quer, eu entendo, essa é a vítima. Mas o outro não quer, essa pessoa, ela tem que orar a Deus, pedir a Deus para libertar ela dessa situação, porque foi ela que procurou esse E quando a evento. pessoa ama? Deus ama essa pessoa ama
mas ela ainda continua vivendo com o homem para não dar testemunho diante dos homens. E aonde, Diácono Samuel, que foi instituído a lei do casamento, se você me perguntasse? Da época de Moisés. Não sei se no governo humano, na época da Torre de Babel, que estava uma confusão que só Deus desceu para confundir eles. Por causa da soberba humana. O governo humano para Deus não servia. Apesar de toda a autoridade ser constituída por Deus, algumas leis, por exemplo, essa do casamento é exemplo. Foi constituída por Deus. Mas e aí, o que você aconselharia para uma pessoa? Então, o que eu digo... Vai ficando um dilema. Então, o que eu digo, simplesmente, a igreja, ela deve ser intolerante para o pecado. A igreja, ela deve alertar, como a própria palavra diz, que nós devemos alertar o nosso irmão do mal, alertar, convencer o nosso irmão do pecado. Não, mas aí você já está falando quem é que está dentro da igreja. Aí nós temos que ver o seguinte, aquela pessoa que vai chegar hoje para se converter, entendeu? A pessoa se converte. A mulher, no caso, o marido não. O marido é aquele cachaceiro, isso, tá lá naquela vida boêmia dele. Às vezes ele nem é cachaceiro, gente, mas às vezes ele não quer. Não, eu estou generalizando um pouquinho. Generalizando um pouquinho. Bom, também tem esses casos também. É bom mas aí, você quer dizer então que se ela mora há 20 anos, eu não vou poder recebê-las à igreja? Se ela dá o primeiro passo, olha, Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida para Ti. Verdadeiramente, se eu não receber, eu estou sendo hipócrita. Com certeza. Eu estou sendo contra o princípio. Mas só que você está sabendo que ela não é casada no papel. O papel é para mostrar para o homem e para a sociedade que você é casado. Justamente. Entendeu? Você ali não tem a benção é o que seja da igreja. Entendeu? Que no caso, nós evangélicos temos a benção de Deus, né? A Deus abençoando através de um ministro do evangelho, que seria, no caso, o pastor, ou o apóstolo, ou o líder religioso. Sim. Então vamos lá. Como pessoa, eu não posso desmerecer o viciado em crack, não posso desmerecer o homossexualismo, o homossexual, não posso desmerecer como ser humano. Só dá uma pausa aí. Isso é a lei do amor, é o mandamento que resume toda a Bíblia: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vamos só dar uma pausa aqui, você fala depois do comercial, cheio de comercial, eu já volto já. Gente, lembrando que você pode participar do debate pelo Facebook, tá bom? Eu tô aqui online, você pode participar pelo Facebook, aí de baixo aí das nossas conversas, então conversar comigo aqui no bate-papo, tá bom? Eu entrei aqui, estamos aqui no bate-papo aqui do Facebook, você pode conversar conosco aqui e mandar a sua opinião pelo mural, que eu já botei aqui no nosso mural, aqui mais cedo, sobre o programa. Você pode mandar ali sua opinião, falar o que você acha, tá bom? Com certeza nós estaremos falando aqui a sua opinião, o que você acha, pode falar mesmo, pode ficar à vontade. Você está ouvindo Debate Super Jovem. Muito bem, então de volta aqui no debate. Olha, gente, o debate de hoje, o tema da enquete do nosso site lá, né, foi: alguns pastores estão batizando pessoas amaziadas, né? Amaziadas, que estão amaziadas, pessoas que estão na fornicação e estão amaziadas, né? Estão na fornicação e estão amaziadas, por estarem na amaziada, estão batizando assim mesmo. Qual é a sua opinião quanto ao tema? Eles estão certos ou eles estão errados? Vota lá na enquete, que é bênção pura, vota lá na enquete. Por enquanto eu tinha feito uma parcial aqui da enquete, até o final do programa eu vou olhar lá de novo. Você que está nos ouvindo aí pelo www.redesuperjovem.fm1.com.br, estava uma parcial lá, o negócio estava meio estreito lá, né? O pessoal que estava achando ele certo estava com 23,5% e errado 76,5%. Então, o negócio está meio estreito aí, esse tema é meio complicado. Tem gente aqui dando a sua opinião, e daqui a pouquinho eu vou falar a opinião aqui do pessoal que está dando opinião. Você pode mandar sua opinião aqui pelo nosso chat. Eu estou ao vivo no Facebook da rádio, tá? Super Jovem FM Rio, você procura lá, você procura lá o nosso Facebook, Super Jovem FM Rio. E
com certeza, esse tema é polêmico. Quando eu saí pro apoio cultural, Samuel ia falar algo aqui, né, a respeito do nosso irmão Luiz tinha falado, ele ia dar complementação, complementa aí, agora. Não, sim, o que acontece? Eu parei falando a respeito do mandamento bíblico de amar ao próximo. Eu não posso desmerecer essa pessoa, mas amar essa pessoa não quer dizer compactuar com aquilo que é pecado. Eu amo a pessoa e não sou obrigado a concordar em tudo com ela. Pelo contrário, eu tenho que alertar ela, tirar o pé dela do inferno. Como eu disse, é para a gente primar, é para nós primarmos pela doutrina do arrependimento bíblico, que não é o exemplo do arrependimento do mundo. Deixar a prática do pecado, porque a Bíblia diz claramente a respeito do pecado de fornicação. A palavra grega porneia foi muito usada pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João há 2000 anos atrás. A palavra porneia, ela é polissêmica, ela tem o seu mútuo significado. Ela abrange fornicação, que é a relação sexual pré-marital, ou seja, antes do casamento, e prostituição, em termos de profissão, e também adultério. O que nós podemos observar em cima disso? Se adultério, a relação extramarital, a traição, é pecado, eu não tenho que tolerar ela. Se antes do casamento é pecado, se eu não devo me abrasar, é melhor que eu me case, eu não tenho que ser tolerante a ela. E se a profissão de prostituição é pecado, eu não devo ser tolerante a ela, porque amanhã, eu permitindo que isso entre na igreja, amanhã o que vai acontecer? Então o que vai acontecer amanhã? A partir do momento que a minha igreja ela permite essas coisas, tolera essas coisas e não ensina o verdadeiro arrependimento bíblico, que é mudança de vida, eis que tudo se fez novo, nova criaturas, portei-vos de maneiras que não deis escândalo. A palavra de Deus é bem clara e sincera. Há uma mudança na vida do cristão. Se não há, infelizmente, eu como líder eu estou enganando essa pessoa. Eu estou conduzindo essa pessoa a viver no erro e não primar pela legalização da sua relação diante dos homens. Então o que eu quero dizer em cima disso? Se o termo bíblico de arrependimento para a salvação é eu humilhar o meu ego e reconhecer todo o meu estado de pecador, que eu sou mais inclinado para o erro do que para o acerto, então eu preciso negar a minha carne. Eu preciso ser exemplo diante da sociedade, diante de Deus. É por isso que Paulo ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, ele é bem claro em falar que está nos preparando, ou seja, o líder está preparando as ovelhas para apresentar a Cristo, porque os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, e um dia nós vamos comparecer diante de Deus e do Senhor Jesus. Na primeira ressurreição, para a salvação. Na segunda ressurreição, que eu primo e me preocupo das pessoas que muitas vão entrar no inferno por causa do engano, do mau ensinamento. Porque aí eu quebraria o arrependimento bíblico que foi exigido por João Batista. Mudança de conduta de vida e reconhecimento de todos os seus pecados. Se eu sou tolerante para com os pecados, a partir daí, essa pessoa ela se apreguiça para o casamento. Essa pessoa, ela não é exemplo diante da sociedade. Essa pessoa não ama o seu cônjuge. Essa pessoa, ainda que tenha o marido descrente ou a esposa descrente, e ela quer se batizar, ela quer seguir Jesus, mas eu tenho que avisar
a ela do pecado, senão eu vou estar botando ela no engano. Humanamente falando, eu sei que essas pessoas estão juntas, já tem uma história, então eu torno a dizer, não custaria nada concretizar o compromisso. Porque o que é um papel diante dos homens? Se é bom a lei do casamento, se é perfeita a lei do amor, eu só provo essa pessoa que eu amo ela se eu concretizar a minha situação, ou seja, assinar o termo diante do juiz da testemunha. Existe um ditado que fala assim, quando dois não quer, não se brigam, não é verdade? Mas só que muitas das vezes a própria esposa, ela não aceita. A própria esposa não aceita. A própria esposa não aceita. Por quê? Às vezes acontece de que o marido, quando ele quando o casal, né? São casados há tempos e tempos, e às vezes o marido fala assim, não, eu não quero casar com você. Mas só que a esposa, ela está firme na igreja. Naturalmente, ela não vai ter um cargo na igreja. Naturalmente, ela não vai ser consagrada a diaconisa. Naturalmente, ela não vai, Ela vai ter a sua participação ali, o seu dia a dia na igreja, tá? E buscando ao Pai. Mas só que ela não será utilizada em cargo nenhum na igreja. Mas do outro lado, nós pais erramos muito mesmo. Por que erramos? Conheci um casal que a senhora estava reformando a casa dela e falou, não, eu estou aumentando a minha casa, aumentando o quarto do meu filho, vou pôr uma cama de casal do meu filho. Aí a pergunta veio, mas por que a cama de casal com ele? Para ele dormir sozinho mais à vontade? Não, porque a namorada dele dorme no final de semana com ele dentro de casa. Aí começa o erro, entendeu? Então, a fornicação já vem do berço. Eu acho que tudo tem que ser, filho, olha só, aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, filho, olha só, você pode chegar até aqui, entendeu? O casamento é constituído por Deus, não pelo homem. Eu quero que você ponha isso na tua cabeça. Exatamente. Mas infelizmente, nos dias de hoje, a modernidade está entrando dentro das nossas igrejas. A modernidade está entrando dentro das nossas igrejas. E algo que muitos líderes não têm força o suficiente para chegar e falar, não, está errado, não pode, não vai. Sabe por quê? É o costumismo de muitas igrejas nos dias de hoje. É o costumismo. Então, existe muitos líderes que estão falhando? Existe sim. Existe muitos. E aí o que acontece? Ah, não, mas o meu pastor aceita. Não, o meu pastor, ele tá nem aí para certo tipo de coisa. Aí o que acontece? Acaba que a modernidade entra na igreja e as igrejas hoje acabam virando, desculpa até a expressão dos líderes que estão nos ouvindo, virando bagunça. O respeito pelos líderes acabou. E aí, cara, beleza? Chamar um líder hoje, um pastor de cara, chamar um pastor de, como se diz, usando gírias, é errado. Entendeu? É errado. Então, a fornicação é pecado? É pecado. Por que é pecado? É bíblico. É bíblico. Agora, nós devemos amar não somente a Deus, mas amar as pessoas acima também de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas também. Entendeu? Então eu não quero generalizar aqui. Se o irmão ou se a irmã que está nos ouvindo, que está no pecado, conserta com Deus. Conserta com Deus. Sabe por quê? O tempo é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Sabe por que lá em Apocalipse você está falando assim, olha, papai fala assim, olha só gente, eis que eu estou à porta e bato. Ele está querendo entrar no teu coração, está querendo entrar no teu lar, querendo entrar na tua vida, querendo fazer um reboliço na tua vida. Você pode mudar hoje? Pode mudar. Para você mudar, você que tem que dar o seu passo. Não é o líder da tua igreja, não é o teu amigo, não é a tua amiga que tem que dar o passo para você, não. Você pode falar assim, olha, eu quero mudar minha vida. Sabe por que Jesus tem falado através de pessoas e pessoas? Sabe por que Jesus usa os seus servos para falar para as nossas vidas também?
Ele usa, como tem usado nos dias de hoje, tem usado e muito. Então, se ele está te incomodando neste momento, fala assim: olha só, meu esposo ou minha esposa, a partir de hoje vamos tentar consertar a nossa vida. Sabe por quê? Eu não estou sentindo bem. Eu não estou sentindo bem perante Deus. Entendeu? Nós estamos vivendo em fornicação. O que eu tenho que apresentar para os meus filhos? O que eu vou apresentar para a minha igreja? Porque não é exemplo. Pois então, não está sendo exemplo nem dentro de casa, né? E nem dentro da igreja. E aí na sociedade. Justamente, o que acontece? Não, o filho vai falar: não, mas se meu pai vive assim, amaziado com a minha mãe, por que eu não posso viver também dessa mesma forma? Eu vou viver também, deixa eu experimentar, porque hoje em dia chama-se experimentar. Eu vou experimentar, se der certo, eu caso, se não der certo, eu separo. Eu sempre comento o seguinte, que o casamento antigamente era assim: até que a morte o separe. Muitos casam nos dias de hoje e falam assim: até que a outra ou até que o outro vos separe. Nós vemos isso dentro das nossas igrejas. É realidade nas nossas igrejas. Então, muitos líderes hoje, eles estão centrados nisso. Eles estão trabalhando mais com família. Porque família é projeto de Deus. Com certeza, a maior instituição na face da terra. Eu quero deixar aqui também, para todos nós entendermos aqui esta realidade. A igreja, ela tem que ser um exemplo, uma referência para a sociedade. Ela não pode dar mau exemplo. Por isso que Jesus disse: ai, por quem vem o escândalo. Por isso que a palavra de Deus é clara em dizer: portai-vos de maneira que não deis escândalo. A igreja é sem mancha de pecado, sem a ruga, sem a sequela do pecado. A igreja, ela não fere a lei do amor familiar. A igreja, ela não quebra a boa tradição da família. A igreja, ela não quebra os bons costumes humanos da sociedade que não sejam pecados. A igreja, ela sempre é exemplo em todas as áreas. O que nós precisamos entender, foi por isso que eu li o texto de 2 Coríntios 11:2. Paulo dizendo: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Essa é a característica que todo pastor teria que ter para ser exemplo diante da sociedade. Porque essa cobrança vai recair nessas lideranças. A partir do momento, torna a dizer que a igreja, ela passa a ser tolerante, a pessoa passa a viver com uma conduta errada dentro da casa do Senhor, e passa a ser aceitável, e passa a buscar. Eu conheço uma igreja que tem uma mulher aí do funk aí, que ela é membro nessa igreja. Eu me recordo da Monique Evans, no programa Noite Afora, aquele programa de pura lascívia, pura sensualidade, pura sexualidade e prostituição. Um programa totalmente devasso. E o que nós entendemos? Ela chegou uma vez dizendo... Isso foi divulgado em toda a mídia. Nessa época eu estava até afastado e via também esse programa. Comia as bolotas de porco. Aí o que dizia? Ela dizia: eu sempre fiz o meu programa e meu pastor nunca me impediu. Aí torna aquela questão do carnaval também. Meu pastor nunca reclamou. Aí isso me leva a entender que tem muitos que estão interessados no dízimo. Não estão interessados em dar exemplo. Se o artista ele tem um dízimo gordo, se o cantor tem um dízimo gordo, ele pode mandar um pouco na igreja. E aí o próprio pastor perde o cajado, perde a autoridade de pastor. Então o que eu entendo com isso? Se a igreja não é exemplo para a sociedade, se hoje a gente tem que ser tolerante para essas coisas, se hoje a gente tem que batizar pessoas no pecado da fornicação, a gente tem que batizar pessoas no pecado da prostituição, a gente tem que batizar os homossexuais na prática do homossexualismo, porque não somos mais exemplo. Bem, o homossexual é pecado, mas acontece dele se regenerar. Eu conheci um camarada, ele era homossexual, Deus transformou a vida dele de uma tal forma que eu participei do casamento dele com uma mulher, entendeu? Hoje ele tem filhos com ela, a mudança foi tão radical, o antes dele
por hoje é totalmente diferente. A palavra de Deus foi penetrada de uma tal forma na vida desse ser humano que Deus, hoje eu vejo ele no Face, eu fico falando assim, nossa Deus, como o Senhor tenha tido de misericórdia com os teus filhos. E isso é bacana, Então, eu acredito no Deus da transformação. Agora, para você casal, para você meu amigo, minha amiga que está ouvindo esse debate, é uma pequeno algo que nós estamos passando para vocês aqui. É o seguinte, a palavra de Deus ela é clara. Deus fez as coisas certas. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Está entendendo? O que eu estou querendo dizer com isto? Deus não tolera algo que vem além disto. Eu creio que todos já entenderam o que eu quero dizer com isso. Contra o uso natural, o homossexualismo, a sodomia, Deus abomina. Deixa eu só marcar aqui a participação, gente. O Sebastião, né? Diácono Sebastião, lá do Ministério CMA, ele está participando aqui, mandar um abraço para ele, né? Desde já. Meu Deus, acho que o nosso irmão Luiz também deve conhecer. Com certeza. Nosso Diácono Sebastião está participando aqui. Um abraço, querido. Ele está mandando aqui escreveu aqui pra gente, né? O casamento nos dias de hoje não é mais valorizado como diz a Bíblia. Os líderes não podem deixar de receber a ovelha, mas têm por obrigação de ensinar. Na minha opinião, para ser batizado, tem que ser casado no papel. Bem, essa é a opinião. Legalizar o testemunho. Mas ele tá certo. Essa é a opinião do Sebastião, né? Um abraço, irmão Sebastião. Participou conosco aqui. Então, quer dizer... Dá um abraço ao pastor Sidney. Pois é. Então, olha, gente, eu acho que é um tema muito complexo, porque tem alguns pastores que vão aceitar. Eu mesmo conheço pastores, Samuel também conhece um pastor em particular, que batizou a pessoa a si mesmo, né? Mesmo em fornicação lá, né? A pessoa não é casada até hoje, já tem um filho, né? Mas ele vai prestar conta a Deus. E ele batizou a pessoa está batizada, hoje em dia a pessoa nem na igreja eu acho que está. E querendo esclarecer que eu percebi que eu não deixei esse ponto, não especifiquei muito e não fui muito feliz nas palavras. O ponto, quando eu disse que tem uma igreja, a gente não cita o nome por causa de ética, para não ferir a imagem da igreja, que ali é uma porta para a salvação. Tem uma igreja que batizou e membriou uma funkeira mundana. Quando eu disse funk, eu não quis dizer do funk gospel. Embora eu não concorde com o funk gospel, tem as suas letras bíblicas. Para mim é errado também, porque a gente não precisa copiar o mundo. Mas aqui dentro do debate, as igrejas já não estão dando exemplo. Como esse pastor aí, que a Monique Evas disse que o pastor dela nunca reclamou por ela fazer aquele programa. Como teve um debate aí, até não sei se na Melodia ou na 93, teve um debate aí que dizia a respeito de que os pastores estavam deixando as suas ovelhas ir para ensaio de escola de samba. Também não é exemplo, não tem o zelo de Deus. Há de ser cobrado. Porque Paulo, quando ele disse que ele tinha o zelo de Deus pela igreja dos Coríntios e também por todas as outras igrejas de Deus, Paulo ele deixou bem claro, ele relatou e foi bem preciso nas suas palavras, foi muito feliz nas suas palavras, como sempre ele era. Ele disse que tinha preparado a igreja em toda uma caminhada da justiça reta de Deus. Em toda uma caminhada para que a igreja venha a ser irrepreensível. Aí sim ela vai ser exemplo. Tanto que Pedro ele diz que aquele que tem esperança nele deve andar como ele andou. Aí João chega e diz, para que a igreja deva andar irrepreensivelmente diante de Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre o povo dele. E ele julga todas as coisas. Eu me recordo do livro de Malaquias, quando nos diz a respeito do livro memorial de Deus, que vai ser aberto no dia da grande condenação, do grande trono branco, do juízo final. E os mortos vão ser julgados pelas suas obras. E a igreja ela não pode ter ruga de pecado. A igreja ela precisa ser exemplo para a sociedade. Eu fico aborrecido quando a igreja, nesses dias de hoje, ela permite tanta coisa do pós-modernismo. Entra tanta
tanta sujeira do pós-modernismo. Hoje nós vemos púlpitos, isso é o mínimo. Vemos púlpitos de prancha de surfista. Hoje nós vemos pregadores xingar palavrão em cima de púlpito. Eu só não cito o nome aqui por Fora os causa de microfones ética. de ouro, né? É. Microfones. Microfones. Hoje nós vemos pastores com microfones de ouro. Hoje nós vemos tanta sujeira em cima dos púlpitos, tantos púlpitos perdendo a seriedade, pastores chamando palavrão no púlpito. No outro dia o pastor estava chamando aquela palavra veado. Eu falo o nome do animal, né? Não falo a palavra torpe, antiética. Mas vocês entenderam o que ele quis dizer. Chamando palavrão em cima do púlpito. E quando eu olhei para a face das ovelhas, eu vi que as ovelhas estavam estarrecidas, com os olhos esbugalhados. Porque se alguns pastores não estão dando exemplo, cometendo tais atitudes torpes, eu me recordo do que o apóstolo Paulo disse. Que existem algumas palavras torpes, más conversações, que corrompem o costume de muitas igrejas. E Paulo disse que existem palavras torpes no meio de vós, e atitudes, ações carnais, ações torpes, que nem se deve nomear, porque é torpe. Paulo disse isso. Então o que acontece? Se a igreja, ela não está sendo exemplo, batizando alguém que não largou a prática do pecado, a gente deve entender o pecado de forma teológica. A falta da seriedade nas pregações é justamente por causa de que as pessoas estão supervalorizando a humanidade acima de Deus. Deus, ele virou para o profeta Samuel: até quanto tu vai ter piedade de Saul, quando eu já rejeitei Saul? Como eu já disse, amar essas pessoas sim, mas não entrar em concordância com o erro. Porque se eu batizo alguém em pecado, amanhã eu vou ter que aceitar fazer casamento dos homossexuais, porque nós não podemos criticar os homossexuais se estamos sendo tolerantes, se estamos sendo escravizados novamente dentro das nossas igrejas pelo pecado. Então, esses tais que estão cometendo tais erros, tais abominações, que a Bíblia Sagrada é bem clara. O apóstolo Paulo, ele disse que os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Pode falar. É algo que nós não podemos tolerar e nem aceitar, entendeu? Porque nós podemos ver que existe um despreparo muito grande de muitos líderes nos dias de hoje. Infelizmente, tem muitos líderes despreparados. E as lideranças, nossas lideranças de hoje, elas têm que observar isso. Quem é que ela está colocando? Eu não sei como funciona o sistema de algumas denominações, porque a nossa denominação, a própria igreja é quem decide qual vai ser o líder que estará governando, né, ou administrando a própria igreja nossa. Nós podemos ter um relato, vamos falar do pastor Silas. As igrejas também Vitória em Cristo é dessa forma, não é a própria liderança, entendeu? Então, se o líder ele não está, como se diz, vamos supor hoje no popular, tendo um ibope, tá? No popular, tá? Não leva para o outro lado, não. Esse líder, ele é trocado. Ele irá para a sede deles, passará por uma reciclagem. Então, tem muitas igrejas, como o diácono Samuel, não é isso? Ele disse aqui, muitos abrem uma igreja hoje pensando em quê? No seu lado financeiro, e o resto que se dane. Infelizmente, nós temos que prestar conta a Deus. Pastor em adultério, gente, misericórdia. Pastor vivendo uma vida infame, pastor vivendo uma vida atropelada de mentiras, de corrupção, entendeu? E claro, eu não estou generalizando os pastores, nós líderes, eu também tenho que generalizar que isso acontece dentro das igrejas católicas também, tá? A pedofilia está dentro das igrejas católicas também,
Muitos padres, muitos relatos que os irmãos têm visto aí nas redes sociais, na televisão e nos jornais, entendeu? Eu não estou generalizando. Então chama-se despreparo. Agora, nós não aceitamos o pecado, nós não admitimos o pecado. O Deus que nós servimos é um Deus que perdoa, certo? É realidade. Só que nós não iremos aceitar certo tipo de coisa dentro das nossas igrejas. Entendeu? O papel é para mostrar para o homem que você é casado perante o homem. Agora, a benção é perante Deus. Entendeu? Então, o casal que hoje vive erradamente dentro das igrejas é o cuidado que eles têm que ter. Se o líder está aceitando, é um momento chama-se agora. O líder acordar e começar a trabalhar com esse casal. É juntar as ovelhas, é pegar esse casal para trabalhar. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, vamos conversar. O que está faltando? O que está errado na tua vida? Onde eu posso te ajudar? O que a igreja pode fazer por você? Existem muitos casamentos comunitários nos dias de hoje. Existe casamento gratuito. Às vezes o casal não casa por não ter uma condições financeiras compatível, né, com a realidade do nosso país, não é verdade? Então, existem pastores nos dias de hoje que têm condições de pelo menos, de dar um caminho para que esse casal venha casar gratuitamente. Né? Então, o que vai acontecer? O pastor terá uma igreja vigorosa, uma igreja diferente, entendeu? Porque a diferença quem faz é nós líderes. Nós temos que fazer essa diferença. Porque as suas ovelhas só vai fazer as coisas certas se vê o líder fazer. Porque o líder, muitas das vezes, é o espelho para as ovelhas. Rodrigo. Verdade, olha só, gente. Deixa eu só entrar aqui um pouquinho. Agora são 12:03. Gente, estamos encerrando o debate. Eu queria que vocês fizessem aí as suas considerações finais, tá? Glória a Deus. Então é isso, né? Eu digo que o arrependimento bíblico é a mudança de vida e o reconhecimento, o estado de humilhação do pecador para matar seu ego, para mortificar sua carne, para ser exemplo diante da sociedade. Mudança de conduta de vida, passar a ter uma vida espiritual. Então não posso dar legalidade para o pecado, porque senão eu não vou ser exemplo para ninguém, nem para homossexual, para nada nesta vida. Eu, como igreja, como noiva ataviada de Cristo, eu tenho que viver para a glória de Deus. O evangelho é para a glória de Deus, não para o jeitinho humano, porque o evangelho não é para a glória do homem. Então, perfeitamente, queridos, esta é a minha base. Este é o zelo de Deus que nós temos que ter. Eu agradeço por esta oportunidade rica. Eu louvo a Deus ali pela vida ali do pastor Nelson ali no Ministério Efraim. Um grande homem de Deus, temos estado ali batalhando junto. No sábado passado nós estávamos ali em festa, ali foi uma benção, eu estava ali operando no som da igreja. Estou grato ali, toda maravilha, toda oportunidade, a oportunidade que ele me deu para trazer a palavra introdutória, a igreja cheia, estava ali os ministros da convenção, os quais eu sei também que não toleram essas coisas. Então, a igreja é exemplo e é a felicidade, é o remédio que faltava para o mundo. Não é para ser influenciada pelo mundo. Eu mando a paz do Senhor para todos os ouvintes e eu lembrei de que eu digo o alerta, porque Cristo está voltando e precisamos estar diante dele naquele grande dia como noiva imaculada, sem mancha de pecado e ruga. Amém, amém. Também quero deixar um forte abraço, né, para o pastor Edson da Igreja Batista na Praça do Carmo, onde nós estamos reunindo agora, né? E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, olha só, não desanima não, tá? Não abaixa a cabeça não, porque Deus é contigo. Às vezes o que você acha impossível, mas é possível para Deus, entendeu? Conserta a tua vida, há tempo, tá? E a você, líder, a você, meu pastor, pastora, diáconos, a você que está na frente de uma igreja, de uma congregação, seja lá ela abençoada, seja ela uma igreja que seja uma igreja tradicional ou não. Olha só, você tem que prestar conta a Deus.
tá? Tudo que você fazer, você vai prestar conta a Deus. E também a você, meu amigo, que você possa nesse dia de hoje ter um dia abençoado na presença de Deus, que Deus possa abençoar muito a tua vida, todos vocês que até agora nos aguentou de 9 horas até meio-dia, né? E esse debate foi é meio polêmico, entendeu? É meio polêmico, mas nós queremos dizer o seguinte, nós somos contra, porque nós vamos pelo que está escrito na palavra de Deus, não pela lei do homem. A palavra de Deus não foi escrita por mãos de homens, foi escrita e consagrada por Deus, porque é na palavra de Deus onde o remédio para curar as nossas enfermidades, as nossas feridas, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, o que passa da Bíblia, eu sempre comento o seguinte, é do homem. Amém. E desde já eu quero agradecer a todos vocês. Nesse momento agora, vamos estar entrando em oração, né? E vamos estar orando, né? Todos nós vamos estar orando aqui. Vamos estar falando com o Senhor. E eu peço que nosso irmão, diácono Samuel, venha nos levar em oração daqui a pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Prepare seu coração em momento de oração. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por este momento vivo, Pai. Temos vivido dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, Pai. A perca do zelo, a perca da reverência, pessoas não sabendo se portar diante da tua santa e poderosa presença. Eu me recordo quando a tua palavra diz que diante de ti o homem não existe. Tudo perde o significado, porque o homem se tornou pecador. Pai, mas pela graça, pela tua misericórdia, pelo favor imerecido de Cristo, nós aqui estamos, Pai, pecadores. Quando Paulo ele disse que o Senhor deu a prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por este momento abençoado, onde vidas podem ter sido esclarecidas, onde cauterizações de mente podem ter sido quebradas pelo poder da sua palavra, onde corações insinceros tornaram-se corações sinceros, onde mentes devassas podem receber esse grande alerta para entrar ao caminho da salvação. Os teus mandamentos são ricos e preciosos, a tua palavra é espírito e vida, e edifica a todos, Pai, que quiserem estar em sinceridade diante de ti. Pai, toca pessoas, entra em lares, toma esses jovens, Pai, que estão nesse estado de pecado. Toma, Pai, este senhor, esta senhora que se encontra no estado de fornicação. Senhor, toma todas essas pessoas, Pai, que desvalorizam a tradição peculiar, que é a tradição da família, que é a valorização da lei do amor. Essas pessoas que estão transgredindo a lei do amor, Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, venho eu te pedir, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nos amparar, nos capacitar, seja sobre as nossas vidas a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, a cada dia venha confirmar essas ricas consolações do Teu Espírito nas nossas vidas. Reconhecedores somos do Seu grande amor, meu Deus. E conduza-nos, livra-nos da tentação, prepara bons casamentos, capacita, levanta um povo avivado no meio desses dias tão trabalhosos, tão difíceis, na parte moral, na parte ética social. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente, Pai, as famílias dos últimos dias, de todas as famílias da terra, Pai, que sejam despertadas pelo Teu Espírito a um alerta, Pai. Essas são as bênçãos que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Fortalece a Tua igreja, capacita a Tua igreja, que a Tua igreja, no meio de tão grande apostasia dos últimos dias, que esse
período de Laodiceia, de uma igreja descompromissada em sua maioria, mas também um período de verdadeiros adoradores, que o Senhor estaria à procura de um remanescente, de uma minoria. Ó Deus, deste período de uma igreja do arrebatamento, que é uma igreja compromissada, no período onde o Senhor vai trazer de muitos apriscos, de muitos lugares estranhos, as ovelhas para o teu aprisco, para a porta do curral das ovelhas, para a porta do redil, onde as ovelhas vão ser alimentadas com a tua palavra da verdade. Pai, abençoa poderosamente todas as famílias da terra, prepara a tua noiva para subir no arrebatamento, no nome de Jesus. Essas são as bênçãos que nós já te pedimos. Toma cada um, Pai, aqui nesta mesa dos debatedores, e já te agradecendo por todas estas maravilhas, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero agradecer desde já ao nosso irmão Samuel, diácono Samuel, homem de Deus, a igreja, varão. Ministério Efraim, Embrar de Pina, Pastor Nelson, um grande homem de Deus. Amém. Quero também agradecer ao nosso amado pastor, né? O Luiz Paulo, homem de Deus, que está aqui, locutor também. Amém. Todos Amém. os dias de manhã aqui conosco, de 9 até o meio-dia. Que Deus possa estar abençoando. Obrigado aí também pela participação no debate, né? Estamos juntos amanhã, de novo. É verdade. E que Deus possa estar abençoando a todos e que tenha ficado tudo muito bem claro, né? E o nosso debate aqui vão ser sempre assim, bem polêmico, né? Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Com certeza. Bem, o final da enquete, né? O final da enquete ficou 18 votos total, né? Eles estão certos, ficou em 22,2%. Eles estão errados em 77,8%. Então, é aí a resposta do povo aí, que eles estão errados, né? É a resposta do povo e não nossa, né? Bem, gente, quero agradecer a todos pela participação, a todos que ficaram conosco até agora. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos. Voltamos amanhã. O Luiz volta amanhã, né? O Luiz volta amanhã. Eu volto amanhã às 10 da noite. O Luiz volta amanhã às 9 da manhã com mais um programa Manhã Super Jovem. E o debate volta quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Vamos tentar fazer o debate aí. Quarta-feira estamos de volta com o debate, tá bom? Fiquem todos na paz. Estamos indo embora. Tchau, tchau. Agora vem momentos de palavra. Daqui a pouquinho tem momento da palavra aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Paz. Você acabou de ouvir Debate Super Jovem.